bicho apagou. Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. A igreja saúda os visitantes. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Se você não quiser abrir, só escute aquilo que eu vou ler, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, que essa palavra não se perca, que o Senhor a leve aos corações e que ela possa gerar frutos para louvor e honra da Tua glória, Senhor. Naquilo que eu sou completamente deficiente para entregar essa palavra, que o Santo Espírito venha e entregue a palavra aos corações que a ouvem no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nesses dias eu tenho pensado muito. Se meu filho estivesse aqui, ia dizer que por isso que estava sentindo um cheiro de queimado, que era o meu pensamento, pegando fogo. Desculpa, eu tive que compartilhar essa preciosidade. Mas o que é que eu quero dizer? É que as coisas que eu tenho visto nos últimos tempos, a forma de agir das pessoas, tudo nos leva a olhar para os textos escatológicos da Bíblia. O que é um texto escatológico? É aquele texto que fala do futuro, da vinda do Senhor Jesus, da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E eu nunca vi tantos sinais acontecendo ao mesmo tempo. A falta de amor nos corações, a falta de diálogo dentro das famílias. São tantas as coisas que às vezes a gente para e dá um certo desânimo. E pensando sobre isso, me veio à mente o fato de que na vida de um servo de Deus, na vida de um cristão, seja ele da denominação que for, tudo faz parte de um grande ensinamento da parte de Deus. Tudo está absolutamente dentro do cronograma. E aí você diz, mas olha, tem coisas que a gente não consegue entender porque aquela pessoa está passando por isso, porque essa pessoa assim, assado, está vivendo essa história. Calma, você não está entendendo agora. Lá na frente, certamente você vai compreender. Tudo é um grande treinamento da parte de Deus. E eu queria dizer uma coisa a você: facilite as coisas. Aprenda a lição da situação que você está vivendo. Nesses dias eu atendi uma família onde existe muito desafeto, muita mágoa nos corações. Não deixe
que as mágoas, sobretudo aquelas familiares, elas gerem em vocês raízes de amargura. Raízes essas que possam contaminar seus corações. Quando a gente, diante de uma situação de conflito, sobretudo, especialmente os conflitos familiares, nós guardamos raiva, ressentimento, vontade de voar na goela do freguês. Quem já não sentiu isso? Mas quando a gente começa a liberar perdão, perdão não é um sentimento apenas, é uma ordem de Deus. E ordem de Deus não se discute, se cumpre. E quando nós liberamos esse perdão em oração, os maiores beneficiados somos nós. Porque aquela contaminação que estava latente, que estava lá dentro, contaminando o nosso ser inteiro, ela vai se esvaindo. Eu vivenciei uma história familiar que eu comecei a contar e realmente o Senhor trouxe à minha memória para que eu compartilhasse com vocês. Eu sou produto não de um amor, eu sou produto de uma grande vingança. Meus pais estavam noivos, casamento marcado, faltando 15 dias para a cerimônia, vestido da minha mãe pronto, ela apaixonadíssima pelo meu pai. Faltando 15 dias para o casamento, os presentes chegando, ele chegou e acabou o casamento. E ele acabou o casamento porque tinha engravidado uma moça e foi obrigado a casar. Minha mãe quase morre. E mamãe era uma pessoa extremamente vingativa. Ela dizia o seguinte, que quem fizesse uma coisa com ela, fizesse bem feito, porque ela não perdoava nem na hora da morte. Isso era o que ela repetia o tempo inteiro. Muito bem. Quando a moça, depois do casamento, a jovem recém-casada, enfeita a cabeça do meu pai. Deu certo para ele. Aí ele volta para minha mãe. Olha só. E minha mãe, a família da minha mãe, é uma família extremamente gozadora. Ai daquele que fizer qualquer coisa que suscite um motejo, uma gozação. A pessoa nunca mais tem sossego na vida. E aí ele volta para minha mãe, exatamente no momento em que ela estava sendo o alvo da gozação familiar. Virou um ditado. Teve começo, mas não teve fim, feito o casamento de Vani, que era o apelido da minha mãe. Então, quando se queria falar de alguma coisa que começava, tinha começo, mas não tinha fim, o exemplo era o casamento de mamãe, isso na frente dela. Entendeu? Resultado. Vou resumir as coisas, porque eu não gosto de encurtar muito os assuntos, não. Casaram-se. Ele tinha casado com a outra no civil, e naquela época se casava no civil, no religioso separado. Ele casou com minha mãe no religioso. Ela lançou em rosto dele, durante todos os dias da vida de casados. Ela teve várias gravidez, abortou a maioria absoluta, propositalmente. Teve 5, 6 de tempo, na verdade, uma morreu e os demais se criaram.
E ela dizia uma coisa que eu não posso nem dizer toda aqui, da forma como ela dizia, que é feio demais. Ela dizia que aqueles 5 filhos, ela preferia ter 5 tumores num lugar que eu não posso dizer aqui. É feio demais. Daqueles bem inflamados, que aí estourava, pronto, acabou-se, ficava boa. Ouviram? De onde foi que eu vim? Dessa situação. Eu sou a filha mais velha. Depois de mim, teve uma outra que morreu, e depois, 4 anos depois, começaram a nascer meus irmãos, um atrás do outro. Minha gente, quando o Senhor tem um propósito na nossa vida, Ele vai buscar você no abismo mais profundo que você estiver. E uma coisa que eu aprendi lá atrás, eu convivi com o ódio, a gozação, a vingança da minha mãe. Todos os dias da vida dos meus pais, ela dizia: essa desgraça velha é tão ruim que não morre. Escutaram a declaração de amor? Muito bem. A coisa seguiu. Lá na frente, eu tenho um encontro vivo com Jesus. E depois meus irmãos, principalmente minhas irmãs, 2 dos meus irmãos, um foi assassinado e o outro não quer nada com Jesus. Mas o que é que eu quero dizer a vocês? Quando o Senhor tem um propósito na sua vida, você pode, eu repito, ir para o mais profundo abismo. De lá, o Senhor issa você. Você é pescado, retirado e transformado. Porque uma coisa eu quero salientar. Nós vivemos esse ambiente, esse cenário de ódio violento. O ódio era destilado de todas as formas. Mas não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. É tempo de preparação e vigilância. Nós precisamos acordar. Ontem eu fiz um atendimento de uma situação de ódio, de mágoa, de tristeza. E graças a Deus a pessoa em questão compreendeu. E se hoje, aqui, nessa pequena audiência, há alguém que tenha raiva de outra pessoa, ódio de outra pessoa, vontade de voar na goela da pessoa, eu queria dizer a você: você é um filho, uma filha de Deus. É tempo de liberar perdão. Perdão não é um sentimento, como muitos pensam. Eu não estou sentindo vontade, eu não estou pedindo para você sentir. A Bíblia manda perdoar uns aos outros. Cada um de vocês tem uma história de vida, cada um de vocês tem os seus relacionamentos, e é possível que no meio desses relacionamentos pessoas tenham magoado você profundamente, ou você tenha magoado profundamente alguém. Mas o Senhor marcou esse encontro com você hoje para mudar a sua história. Onde há uma história de ódio, a vida inteira da pessoa fica amarrada, presa, sem fluir nada, como aquela família que eu atendi hoje. Como era a família dos meus pais. Meu pai morreu já bem idoso. Pela misericórdia, eu pude estar com ele e vi ele entregar a vida dele ao Cristo.
Minha mãe, apesar de todos os pesares, antes de morrer, fez uma oração entregando a vida dela ao Senhor e pedindo perdão. Minhas irmãs são filhas de Deus. Só tem um irmão que ainda não foi alcançado, mas eu oro para que um dia ele seja alcançado. E o Senhor marcou esse encontro conosco hoje. E às vezes a gente diz: Senhor, eu não sabia que eu ia escutar aquilo naquela igreja. Brincadeira tem hora. Mas o Senhor quer dizer a você hoje: conheço superficialmente vocês, mas o Senhor conhece a profundidade do coração. E o Senhor sabe o lugar da ferida que sangra. E quando terminar essa palavra, eu queria orar junto com você, começando a liberar perdão sobre aqueles que têm ofendido você, que têm maltratado, que têm entristecido a sua vida. Você vai ver a glória de Deus descer nas situações. Não é uma oração única, não. Você, a partir de hoje, vai se comprometer diante do Senhor. Não é comigo, não. Eu estou fora. É com Jesus a dizer: Senhor, eu quero continuar liberando perdão sobre essa pessoa até que a memória da dor me seja tirada. Não é a memória do acontecimento, porque você não está com amnésia. É a memória da dor. Papai contava uma história que lá no sertão, ele era do sertão da Paraíba. Ele dizia que tinha um matuto no sertão, que era desses valentões, andava com a peixeira riscando o chão. E quando ele tinha raiva de alguém, ele se lembrava do que a pessoa fez a ele, até chegar na porta do sujeito e passar a peixeira. Era para não se esquecer da raiva. Mas hoje eu quero dizer a você que o Senhor chamou você para fazer você esquecer a memória da dor, da ofensa que você recebeu. O Senhor quer honrar você. Eu não sei para quem é essa palavra, mas que a graça do Senhor encha a sua vida, que o Senhor sopre na sua vida hoje de um modo especial em nome de Jesus. Quero trazer despertamento quanto à vinda do Senhor. Nunca esteve tão perto da vinda do Senhor, da segunda vinda do Senhor acontecer. E esse texto que nós lemos é mais um texto escatológico que nos chama ao despertamento quanto à vinda do Senhor. Cuide da sua vida espiritual. Peça que o Senhor lhe dê graça, lhe dê sabedoria para você compreender aquilo que Ele ministra aos corações no dia de hoje, em nome de Jesus. Não tem impedimento maior para as nossas vitórias do que a mágoa, o ódio, ali no mais profundo do coração do homem. O texto nos lembra de que, relativo aos tempos e épocas, já fomos inteirados que este acontecimento, a gente está falando da segunda vinda do Senhor, este acontecimento virá num de repente, como um ladrão à noite. E o Senhor, através da sua palavra, nas igrejas cristãs todas, independente de denominação, está trazendo palavras de conserto para o povo de Deus. Aqui o apóstolo aponta a forma e um sinal que antecederá aquele dia glorioso. Primeira forma, é dito que o Senhor virá como ladrão de noite, ou seja, de repente, sem aviso prévio. Os avisos todos, os sinais todos já estão sendo dados desde que o Senhor ressuscitou. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite.
Essa figura, repito, aponta para algo repentino, sem aviso prévio. Nunca o cristianismo relaxou tanto nas suas posturas, na postura dos crentes, como nos dias de hoje. E a palavra de Deus nos chama, não a denominação, a igreja, isso, o pastor, o padre, não. A palavra de Deus nos chama a seriedade em relação às coisas de Deus. Presta atenção a isso em nome de Jesus. Aqui cabem duas perguntas quanto à nossa própria vida espiritual. Como tem sido o nosso andar enquanto cristãos professos? Será que o nosso testemunho tem impactado os que estão à nossa volta? Se Cristo viesse hoje, onde estaríamos nós? Dentre os que estão acordados e atentos, ou entre os que dormem? Eu repito, esse texto é um texto escatológico, é um texto que aponta para as coisas, para os acontecimentos dos últimos tempos. E eu queria dizer a você hoje, não brinque de ser cristão. É a pior brincadeira que você pode fazer na sua vida. O Senhor nos chama à seriedade. O Senhor nos chama a nos posicionarmos como servos do Senhor, que somos. E eu repito, não estou falando de igreja, não estou falando de pastor, de padre, não. Essa palavra é para cada um de nós, a começar de mim, porque ela primeiro corta a mim, para depois chegar aos corações. A segunda coisa que o texto aponta é o sinal da segunda vinda. Quando estiverem falando de paz e segurança, este é o grande sinal. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz. E de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, nos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Nunca se viu tanta postura dúbia, como nos nossos dias. São 2 pesos e 2 medidas, ou duplos pesos e duplas medidas. As pessoas são de um jeito dentro das comunidades eclesiásticas e completamente diferente lá fora, dentro das suas famílias, nos relacionamentos profissionais. Que a graça do Senhor, ela vos alcance. Que naquilo que eu sou profundamente deficiente para entregar essa palavra de vida, o Espírito de Deus, ele leve essa palavra aos vossos corações de um modo especial, que ela seja cortante como espada de 2 gumes e fale profundamente aos seus corações. Somos chamados como filhos da luz a andar em vigilância e sobriedade. Será que temos andado assim? Estejamos atentos e, sobretudo, ao que deixamos de fazer. Invertemos prioridades, machucamos com atitudes, investimos no material em detrimento do que tem peso de eternidade. Corremos como malucos de um lado para o outro, buscando bens e prazeres transitórios desta vida, enquanto o tesouro do céu continua em baixa, cada vez mais vazio. Ausentamos-nos do Cristo e das pessoas amadas, filhos, pais, irmãos, cônjuges, numa busca desenfreada pelo ter em detrimento do ser. A frase que
que mais ouvimos hoje é: não tenho tempo. Não se tem tempo. Tenhamos cuidado com as sementes plantadas. Elas todas germinam, quer que sejam boas ou más. E a colheita pode ser absolutamente desastrosa, porque essa colheita acontecerá. O que se planta, se colhe, não tem jeito. Escolha a semente ou as sementes, em nome de Jesus. Aquele dia poderá ser de luz ou trevas, dependendo do lado em que estivermos. Que o Senhor nos fortaleça e prepare para aquele dia tão esperado. Que o Senhor nos dê a graça de compreender essas coisas em nome de Jesus. Nada daquilo que corremos tão ávida e sofregamente nesta terra levaremos. Tudo fica. E é tanta correria, é tanta loucura, é tanta correria. Ninguém tem tempo para ninguém. Mas o Senhor chama você hoje, de um modo especial, a olhar para aquilo que tem peso de eternidade. Só o amor com que nos amarmos uns aos outros levaremos conosco. Que possamos atentar para isto. E eu queria dizer a você, eu queria para terminar dizer a você, o texto de Paulo nos chama ao despertamento, à prontidão, à santidade e à preparação. E essa ação do Espírito é absolutamente individual. O Senhor trata com pessoas. Nesses dias que eu estou vivendo um luto absurdamente doloroso, eu ouço tantas coisas que vocês não têm noção. E as pessoas fazem comparação, as pessoas falam do luto que elas viveram, que não sei quem que morreu. Cada luto é único. Cada história de luto é única. Por causa das pessoas envolvidas, dos relacionamentos em questão. Assim como a história de cada um com Cristo é única. E eu queria que nesse instante você fechasse os olhos, que eu queria orar com você. Amém?